gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name. And they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Muito boa noite, meus amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, está começando mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para darmos início em mais este culto, nós teremos então uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus e pedindo a bênção, a direção para esse trabalho, pedindo perdão por todos os nossos pecados e agradecendo a Ele por tudo quanto já tem nos concedido. Oremos então. Senhor Deus, nosso Pai, Pai de bondade e de misericórdia, humildemente, ó Pai, achamo-nos em Tua santa presença mais uma vez. Pela Tua infinita graça, temos a oportunidade de nos aproximarmos de Tua santidade, Senhor, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós agradecemos por esta bênção e também pedimos que o Senhor continue a nos abençoar. Abençoe este culto, dá-nos a inspiração necessária para fazermos tudo quanto deve se fazer aqui neste trabalho espiritual. Ó Pai, abençoa nossos irmãos, nossos ouvintes de um modo geral, todos aqueles que estão conectados, e também abençoa-nos enquanto trabalhamos aqui em benefício do Teu povo e também para a Tua glória, meu Pai. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos estas bênçãos e nós Te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus, amados. A escritura que estamos aqui com ela aberta diante de nós é Atos dos Apóstolos, capítulo 13 e versículo 13 também, não é? Atos dos Apóstolos 13, verso 13. É aí que nós leremos, se Deus quiser, se Deus permitir, não é? E nós teremos agora a parte de louvores, de cânticos, em adoração ao Senhor. Esses cânticos são legendados, todos vocês, todos nós podemos acompanhar com a letra, não é? E também teremos a oração da fé, né? Em favor uns dos outros, e a leitura bíblica, como já dissemos, e também temos a mensagem que está em pauta, pregada pelo profeta Irmão Brana, que é Véu Adentro. Então vamos adorar o Senhor agora com os nossos louvores, logo depois dos louvores a gente volta. Cantemos todos para a glória de Deus. Sublime amor de Deus que
Fúria perdida.
Escuto as aves
chegados todos, para eu viver eternamente assim. Minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Louve Jesus, Ele és menor e maior, para levar meu mal nos filhos teus. Prostra-me-ei em gratidão infinita, me exclamarei, quão grande és tu, meu Deus. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Amém, Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Que o Senhor Deus aceite a nossa adoração, aceite o nosso louvor, não é? Bem, nós temos aqui, assim, desejado fazer uma leitura um pouquinho extensa, aqui no capítulo 13 de Atos. Então, antes da leitura, nós vamos ter a oração, não é? Então, oraremos primeiro, estaremos intercedendo uns pelos outros, fazendo também os nossos agradecimentos, e depois, então, teremos a liberdade de nos determos mais aqui na leitura da Escritura Sagrada, não é? Então, vamos orar agora em favor uns dos outros. Você que tem um pedido, alguém que pediu, nós temos também um livro de oração, não é? Na igreja, no tabernáculo em Santa Bárbara, tem um livro de oração. Nós também vamos apresentar esse livro ao Senhor, e o Senhor conhece todos os nomes que estão contidos nesse livro, e assim vamos ajudar uns aos outros com as nossas orações. Oremos então. Senhor Deus, Pai de bondade, mais uma vez fechamos os olhos, Senhor, para podermos nos aproximar do Senhor. Então, ó Pai, agradecemos por todas as bênçãos, por todas as vitórias, agradecemos também pelo culto de ontem, segunda-feira, no tabernáculo em Santa Bárbara do Oeste, ó Pai. O Senhor nos visitou sobremaneira e nós fomos tão abençoados. Não somos dignos, ó Deus, mas o Senhor fez isto por nós. Então nós agradecemos e agora intercedemos uns pelos outros. Aquele irmão que está doente, aquela irmã que está precisando de ajuda, quem sabe uma necessidade de alimento, qualquer coisa assim, Senhor, trabalho. Tudo isso que o Senhor pode ajudar a cada um, meu Deus, principalmente nas enfermidades que cada um possa estar tendo, que o Senhor possa estender tuas santas mãos de misericórdia, ó Pai, e curar, porque a tua palavra diz que o Senhor Jesus Cristo levou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isto é um assunto concluído, isto é um assunto já pago, é uma conta que já está paga, porque ele levou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós fomos. Não seremos, mas fomos sarados. Então, Pai amado, agradecemos por todas as vitórias, por todas as bênçãos e pedimos que o Senhor tome conta dos teus filhos, dando a bênção e a paz para cada um. Paz no lar, harmonia entre casais, entre família, filhos, pais, que o Senhor possa abençoar, ó Deus. E é no nome santo e sacrossanto de nosso Senhor Jesus Cristo que nós pedimos estas bênçãos. E nós te agradecemos desde agora e para todo sempre.
Amém, Senhor. Amém. Muito bem, amados. Comumente nós não citamos a data da publicação do culto na hora da gravação, não é? Mas fica escrito lá na descrição e tudo, você vê ali. Mas hoje nós vamos fazer questão de citar a data da publicação deste culto, né? Dia 19, não é? Dia 19, deixa eu confirmar aqui, só para não falarmos erroneamente, deixa eu pegar aqui. Eu acredito que hoje é segunda-feira, dia 19, porque, aliás, terça-feira, dia 19, dia 20, né? Desculpem. Terça-feira, dia 20 de outubro de 2020, é o dia da publicação deste culto, né? Agora sim está correto. Terça-feira, dia 20 de outubro de 2020. Eu estou fazendo questão de citar a data deste culto para mencionar algo que eu gostaria de fazê-lo, não é? Sobre o culto de ontem, segunda-feira, dia 19 de outubro. Culto de oração, normalmente, segunda-feira, no tabernáculo em Santa Bárbara. E nós estivemos ali, como de costume, e Deus deixou cair uma bênção tal sobre nós, da qual nós não somos dignos. Eu falo por mim, mas eu creio que cada irmão diria por si próprio: não somos merecedores, não somos dignos. Foi algo tremendo que não se programa, nós não temos como programar essas coisas, não é? Mas o Senhor Deus, que é riquíssimo em misericórdia, fez isso por nós, né? Derramou sua bênção, visitou-nos através de seu anjo do Senhor. Não estou dizendo, irmão Brana, que é o sétimo anjo, né? Eu estou dizendo anjos celestiais mesmo. Visitou-nos através de seu anjo e fez algo tão tremendo em nossas vidas, do que nós não temos palavras. Não temos palavras para expressar, não temos palavras para agradecer. Que o Senhor Deus aceite a nossa gratidão por isso, né? E cremos na vitória, cremos na bênção e na graça do Senhor. Então nós vamos aqui, demorei aqui, apagou a tela, não é? Mas vamos aqui acender a tela outra vez. Pronto, acendeu, né? Então vamos ler aqui agora. Eu quero ir lendo a escritura calmamente e gostaria até de fazer algumas pausas, caso seja necessário, não é? Capítulo 13 de Atos, versículo 13. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Pergue, na Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Pergue, chegaram a Antioquia da Pisídia. E, entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os discípulos, os principais da sinagoga: homens, irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai-a. Então vocês estão entendendo, né? São Paulo e mais os outros seus companheiros chegaram até Antioquia e era um dia de sábado, então eles foram até a sinagoga, né? Porque era o lugar onde podia se adorar a Deus, muito embora naquela época estivesse havendo uma transição entre a velha lei, o velho pacto, para o novo pacto, né? Então, mas assim mesmo eles foram na sinagoga. Então, quando eles estavam lá, depois de ter sido lida a lei e os profetas, então foi dada a oportunidade para algum irmão que tivesse uma palavra de consolação, uma palavra de ânimo para falar para a congregação que estava ali, não é? Então agora nós estamos no verso 16.
E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: Homens israelitas, e os que temeis a Deus, ouvi, o Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso os tirou dela. E suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. Então ele está dizendo aqui, ele começou a contar um histórico para as pessoas que estavam ali, porque Antioquia não era em Israel, não é? Então ali podia ter pessoas judias, hebraicas, né, ou hebreus, e também podia ter gentios. Então ele começou a falar tanto para os judeus como para os gentios, então ele começou a contar um histórico do povo de Israel. E ele mencionou uma coisa interessante aqui que é bom frisar. Ele disse assim, que o Senhor tirou o seu povo do Egito, a descendência de Abraão que estava ali no Egito, e suportou os seus costumes no deserto por espaço de 40 anos. Porque mesmo sendo descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó, eles estavam no Egito, e o Egito, como era uma nação gentílica, então eles tinham costumes pagãos, costumes diferentes, não é? Então o Senhor Deus suportou isso por 40 anos, quase 40, não é? Bom, e destruindo as 7 nações da terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disso, por quase 450 anos, lhes deu juízes até ao profeta Samuel. Então vocês sabem que Paulo era um exímio conhecedor das Escrituras, né? Então ele estava contando, fazendo um relato assim minucioso para o povo que ali estava ouvindo, já que os principais da sinagoga deram oportunidade para que se falasse, alguém pudesse falar. E depois pediram um rei. Então você já vai ver que já está chegando no tempo de Samuel, que naturalmente seria então chegado o tempo do rei Saul, não é? E depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, deixa eu voltar um pouquinho aqui, né? E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho, e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Bom, para quem conhece a Bíblia, não é estranho saber que eles foram dirigidos por esse tempo todo por profetas e juízes, e o último juiz de Israel foi Samuel. E Samuel, veja bem, Samuel era profeta também, e ele também era sacerdote. Samuel era sacerdote, era profeta e foi juiz. Então, você que gosta da Bíblia, como eu gosto, né? Nós gostamos da Bíblia, das Escrituras, então você vai observar isso, e se você não sabia, isso você guarda no seu tesouro de conhecimentos espirituais, isso que eu vou dizer agora. Então Samuel reunia em si 3 ofícios: sacerdote, profeta e juiz. E o juiz exercia a função de rei, né? Então era sacerdote, profeta e rei, era Samuel. E você vai observar que esse era um tipo de Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo também é sacerdote, profeta e rei, né? Ele pode não estar exercendo a função de rei ainda, porque ainda não estamos no milênio, não é? Porque agora, nesse momento, o Senhor Jesus Cristo está sentado no trono do Pai. Não sei se todos
já chegaram a essa conclusão, não é? Ele subiu e assentou-se à destra do Pai. E este assentar-se à destra do Pai não significa que o Pai está sentado aqui e o Senhor Jesus Cristo está sentado aqui, do lado direito dele. Não, não é isso. Definitivamente não. Quando a Bíblia se refere à destra, quer dizer assim que ele está assentado no poder. Por isso, quando, acho que Mateus 28, né? São Mateus 28, ele disse assim, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide agora e ensinai todas as nações e assim sucessivamente, não é? Então, o Senhor Jesus Cristo é rei, profeta e sacerdote, né? Igualzinho Samuel. Então, o último dos juízes foi Samuel, depois então eles não quiseram mais ficar com Samuel, eles não quiseram mais ser regidos pelo próprio Deus. Essa foi a verdade. Eles não queriam mais ser regidos pelo próprio Deus através de Samuel. E quando eles pediram um rei, Samuel ficou muito triste e foi reclamar com o Senhor nosso Deus. E o Senhor disse, não, dê-lhes um rei, porque não é a ti que eles estão rejeitando, é a mim que eles estão rejeitando. Eles não querem mais a minha liderança, eles querem uma liderança humana. E aí o Senhor Deus deu-lhes o rei Saul por vontade permissiva. E Saul governou por 40 anos, não é? É isso que ele está explicando aqui. Vamos em frente agora, versículo 23. Da descendência deste, aliás, ele já falou sobre Davi, não é? Que ele disse, eu achei Davi um homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Agora, Davi, sim, então, foi o rei pela vontade perfeita de Deus, porque ele também representava Cristo. Porque Davi também era rei, sacerdote e profeta. E eu não vou ter tempo numa programação assim para citar tantas coisas, né? Você pode dizer, mas Davi não era sacerdote, ele era sacerdote. Eu vou citar rapidinho para você lembrar. Quando ele chegou no templo de Abiatar com seus homens e ele estava com fome e ele pediu se tinha alguma coisa para comer lá, profeta você já sabe que ele era, não é? E rei também você já sabe. Então agora você vai ficar sabendo que ele era sacerdote também, né? Então ele chegou e perguntou se tinha comida para eles comerem. E o sacerdote disse para ele, não temos comida aqui a não ser os pães da proposição. E os pães da proposição era apenas permitido ao sacerdote comer, porque eles ministravam no templo, então eles comiam desses pães da proposição. E Davi disse, então pode ser esse mesmo, tragam-nos este. Aí o sacerdote trouxe aqueles pães e quem comesse aquele pão e não fosse sacerdote, morreria. Né? Então você diz, então Davi não morreu. Por que ele não morreu? Porque ele era sacerdote, né? E se você me perguntar, e os outros que estavam com ele, por que não morreram? Porque eles estavam com a vida deles escondida em Davi. Do mesmo jeitinho que você que é cristão está com a sua vida escondida em Cristo, em Deus, né? Então, mas vamos para frente aqui, agora sim, no 23 então. Da descendência deste, Davi, não é? Deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Tendo primeiramente João, antes da vinda dele pregado, João Batista, não é? E a todo o povo de Israel, o batismo do arrependimento. Mas João, quando completava a sua carreira, disse, quem pensais vós que eu sou? Eu não sou Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as alparcas dos pés. Homens e irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós
vos é enviada a palavra desta salvação. Pois, por não terem conhecido a este os que habitavam em Jerusalém, e os seus principais condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. Então, como eles estavam na sinagoga, lá na sinagoga eles estavam supostos a aprenderem o que os profetas disseram. Então Paulo estava dizendo: isso que vocês vêm fazer aqui na sinagoga todo sábado é ensinado as palavras dos profetas aqui na sinagoga, onde vocês vêm aprender todo sábado. Então é ensinado isto, não é? Então, em outras palavras, então vocês terão que aceitar, porque isso já foi ensinado aqui. Agora, e embora não achassem alguma coisa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram no sepulcro. Eu fico pensando assim, né? Que nem essa expressão aqui. Eles tendo cumprido tudo, aqueles que mataram Jesus, tendo cumprido tudo que os profetas e que a Bíblia dizia que o Messias deveria passar, deveria cumprir, aí então eles tiraram ele do madeiro e colocaram no sepulcro. Agora, você já pensou nisto? Alguém ser predestinado para cumprir uma coisa dessa? Para matar o Filho de Deus? Não é? Mas então vamos aqui, verso 30 agora. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo, segundo meu filho és tu, segundo, meu filho és tu, hoje te gerei. E que o ressuscitaria dentre os mortos para nunca mais tornar à corrupção. Disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Deus vos darei. Bom, verso 35 agora. Por isso também, em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja corrupção, porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Você entendeu bem? Quer dizer, Paulo está mencionando o que Davi disse no Salmo, se eu não me engano, é o 16, né? Não posso afirmar se é o 16, precisaria voltar lá, né? Então, o salmista disse, e não permitirá, não deixará que eu permaneça no Hades, no inferno, e nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Então, assim, como é que eu diria? Humanamente pensando, ele estaria dizendo de si próprio. Davi estava dizendo de si, que Deus não lhe permitiria ver a corrupção. Mas o corpo entra em corrupção depois de 72 horas, que o sangue para de correr, então o coração para de bater, o corpo entra em corrupção. E Davi falou que o seu santo, o santo de Deus, falando na primeira pessoa como se fosse ele. Mas Davi estava profetizando a respeito do Senhor Jesus Cristo, não é? Você sabe disto. Então, ele disse, não permitirá que o teu santo veja corrupção. Mas ele diz assim, mas Davi serviu à vontade de Deus, dormiu, foi posto junto de seus pais e viu a corrupção.
não é? E seu corpo, sua matéria foi decomposta. É isso que ele quer dizer aqui. Verso 37 agora. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Então o Senhor Jesus Cristo ressuscitou antes das 72 horas e, portanto, seu corpo não viu a corrupção. Verso 38. Seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. Então ele estava fazendo um histórico para depois explicar para eles que eles, Paulo e sua equipe, estavam anunciando a salvação deles através de Jesus Cristo. Era aí que ele estava querendo chegar, não é? Verso 39. E de tudo o que pela lei de Moisés não pudesse ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Outra coisa importante aqui. Depois, em uma de suas cartas, Paulo disse assim: pela lei ninguém é salvo. A lei de Moisés não salvava as pessoas. A lei de Moisés só apontava o erro das pessoas, então ela condenava. Não é? Você tinha que andar certo, senão você era condenado. Por isso que o pecador levava o cordeiro para ser sacrificado, porque aquele cordeiro representava Cristo, mas ele cobriria o pecado do pecador até que o cumprimento daquilo viesse através do Senhor Jesus Cristo. Então o cordeiro lá no Velho Testamento não tirava o pecado, só cobria. E então, mas a lei mesmo não salvava ninguém. A lei não tirava pecado de ninguém, não é? Aí o que aconteceu? Quando Jesus veio, ele está dizendo aqui no 39, então, aqueles que crescem seriam justificados pela fé, né? É o que aconteceu com você, meu irmão amado, querido, que é cristão, que aconteceu comigo, com tantos outros milhares e milhões nesse mundo que creram na salvação através de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Vamos para o versículo 40. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vamos ver o que está dito nos profetas. Veja que isso não venha sobre vós, aquilo que os profetas profetizaram, né? Vede, Não, deixa eu ler certinho, 41 aqui. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos, e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém vô-la contar. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas palavras. Então os gentios gostaram dessa explicação de Paulo, né? Então eles pediram: volta sábado que vem para o senhor consolar nós outra vez, porque o principal do sacerdote disse: se algum irmão tiver uma palavra de consolação, pode dizer, né? Então São Paulo estava dizendo isso e os gentios ficaram felizes, ficaram esperançosos. Então eles disseram: volta no sábado que vem para o senhor nos falar essas coisas maravilhosas novamente, né? Versículo 43. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes e exortavam a que permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Que coisa maravilhosa, não é? Eu gostaria tanto de estar lá, não é? Para ver essa obra que Deus estava fazendo assim naqueles dias. Então juntou-se quase toda a cidade, que naturalmente não caberia dentro da sinagoga, né? Para ouvir as palavras de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram:
era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas, visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Por quê? Verso 47. Porque o Senhor assim nolo mandou. 2 pontos. Eu te pus para a luz dos gentios, vírgula, a fim de que sejas para salvação até aos confins da terra. Até aqui ao 47, não é? Eu gostaria de ter chegado até aqui por causa deste último versículo, não é? E a gente pensa, se for ler só isto, pode ser que não haja uma compreensão melhor. Então, nós lendo a parte anterior, é mais fácil para as pessoas que não têm tanto conhecimento bíblico entender, não é? Então, no 47, ele disse assim, aí os judeus viram que os gentios estavam gostando, encheram-se de raiva, encheram-se de inveja e começaram a dar contra, não é? Então Paulo e Barnabé ousadamente disseram isto: era mister que a vocês, judeus, irmãos, fosse primeiramente anunciado essas boas novas, mas vocês rejeitaram, vocês mataram o Messias, então agora vocês não são dignos da misericórdia e nem da vida eterna, então agora nos voltamos para os gentios. Né? Aí no 47 ele diz, porque o Senhor assim nolo mandou, eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para salvação até os confins da terra. E é bom observar uma coisa, que São Paulo não morreu na cruz do Calvário para salvar os gentios, não é? E nem um outro profeta, ninguém. Somente o Senhor Jesus Cristo mesmo, só a Ele deve-se o mérito da salvação da humanidade. Mas aqui a Bíblia diz que Deus colocou Paulo para salvação até os confins da terra. Porque confim da terra saía fora do perímetro de Israel. E confim da terra inclui a nós, não é? Aqui no Brasil. Inclui Estados Unidos, inclui Japão, inclui todos os países da Europa, enfim, inclui o mundo, né? Aqui, até aos confins da terra, para que fosse de salvação, né? Por isso São Paulo disse, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor, né? Muito bom. Agora, nós vamos aqui para a mensagem que estamos estudando, que é véu adentro. Então eu quero ler aqui também calmamente, pausadamente e fazendo naturalmente pausas, se houver alguma necessidade, né? Parágrafo 278. Como ele guiou a Bosworth. Bosworth era um velho companheiro do profeta, por sinal mais velho que ele, né? Já batalhador do evangelho. Como ele guiou a Bosworth. Veja, através do país, por centenas, por meio de sonhos e visões, e como tem sido tudo então. Isso me faz conhecer isto, que ele me encontrou ali e esteve parado ao meu lado, ele disse, tu nascestes neste mundo para orar pelos enfermos. Ele disse, seu ministério está começando. Ele varrerá o mundo inteiro e assim tem sido. Observem as campanhas de cura, milhões ao redor do mundo têm sido curados. Agora, eu não poderia me encarregar dele. Certamente não, mas eu comecei pela graça de Deus e ele fluiu ao redor do mundo, este grande reavivamento. Então, nós vemos isto porque, não sei se você sabe, mas o Evangelho, ele viaja na mesma direção do Sol.
Talvez isso seja assim, uma coisa nova para alguém, não é? O evangelho viaja na mesma direção do sol, assim, né? Digamos que aqui é o nascente, aqui é o poente. E o sol vem assim, o sol se ergue no nascente de manhã e depois fica meio-dia, depois se põe no poente. O evangelho é a mesma coisa. E o Senhor Jesus Cristo falou isto, ele disse assim, como o relâmpago que sai do Oriente e vai para o Ocidente. Assim seria a vinda do Filho do Homem, né? Quer dizer, o Evangelho, a volta de nosso Senhor Jesus Cristo seria nessa condição, nesse trajeto do Oriente para o Ocidente. Então, você vai notar que em séculos passados, aí, bom, nossa nação nem havia sido descoberta ainda, não é? Foi descoberta em 1500. Mas em 1500 o Evangelho já era pregado em Israel desde o ano 30, ano 50, já era pregado o Evangelho em Israel. E depois aquilo foi vindo para o lado do Ocidente, veio depois para a Europa, Itália, Espanha. São Paulo foi na Espanha, São Paulo foi na Itália, não é? E veio vindo, depois veio para Inglaterra, né, que já é América, depois veio para Estados Unidos, e assim foi vindo, vem vindo. Você notou isso? Não é maravilhoso? A Escritura corre perfeitamente sincronizada, até que chegou a nós aqui, o Brasil, nessas partes aqui do Ocidente, né? Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e esses lugares assim, não é? Então, o ministério de William Branham é o ministério do tempo do fim, é o ministério do entardecer. Lá nos tempos da Europa eram outros mensageiros, não é? Por exemplo, o Wesley foi para a Inglaterra, Martinho Lutero foi para a Alemanha, espalhou-se por lá, e assim por diante. Mais para frente começaram a vir outros reformadores, e logo depois vieram os pentecostais, já no começo do século XX, né? Então é porque o evangelho está caminhando na direção do poente, do Ocidente. E agora, no tempo do Ocidente, no tempo do fim, então viria uma mensagem trazida por um profeta, e você diz, mas isso é muito assim, fantasioso, né? É muito ilusório. Não, é bíblico. Malaquias 4, versos 5 e 6, São Mateus 17, versículo 11, São Lucas 17, versículo 30, Apocalipse 10, versículo 7, são todas escrituras que mostram esse ministério. É que nós estávamos tão cegados que não podíamos ver essas coisas. As nossas tradições religiosas não nos deixavam ver isso. Eu não gosto de ficar falando assim referências pessoais, mas este que vos fala é crente desde 1956. Você já pensou quantos anos são? Desde garotinho. Só não nasci no evangelho, porque meus pais não eram evangélicos na época do meu nascimento. Mas logo depois, com 7 anos, já começamos a conhecer o evangelho. Conhecemos essa igreja maravilhosa, Assembleia de Deus, em 1956. Não é? Mas então, depois disso, os anos passaram, a gente foi ficando adulto e tudo, e as coisas foram indo para frente, mas as nossas tradições que nós aprendemos não nos deixavam ver essas coisas. Era necessário que viesse uma revelação para as pessoas, né? Então, Deus, pela sua misericórdia, tem revelado para aqueles que têm sido dignos de serem salvos, que são contados para a salvação, né? Então, aqui no parágrafo 279, ele diz assim, ele continua, não é? Eu estava assentado outra noite, Paul terminou. Outra noite, há pouco
há poucos meses atrás com um grupo de ministros. Isto quem está dizendo é o irmão Brana, profeta irmão Brana. Ele estava sentado há pouco tempo atrás com um grupo de ministros reunidos numa campanha de cura. Cada um deles ia contar uma experiência pessoal. Eles não sabiam que eu estava pelos arredores. Eu estava assentado, isso foi bem no comecinho do ministério do profeta William Branham, não é? Então, eu estava assentado na parte de trás desse grande estádio, com meu casaco puxado, quem sabe assim, puxado assim, bem para tapar um pouco o rosto, né? Quem sabe seja isso, né? Com meu casaco puxado assim, com minha peruca na minha cabeça. Não sei se também todos conhecem esse assunto, porque ele, um barbeiro, derramou ácido no seu cabelo, na sua cabeça, e caiu o seu cabelo, e ele ficou calvo, não é? E aí, quando ele ia pregar em nações assim, que mudava o clima muito, que era muito frio, às vezes na Europa, em algum lugar assim, então ele ficava muito rouco, afetava muito sua garganta, as cordas vocais, então ele precisava usar uma peruca para proteger a cabeça, não é, o couro cabeludo. Então ele disse, eu estava lá com a minha peruca em minha cabeça e com os óculos escuros assentados ali, escutando. Então os ministros estavam reunidos ali e cada um ia contar a sua experiência, né? E eu estava ali assentado, escutando. Um deles caminhou para a plataforma e disse, bom, meu ministério está acabado. Ele falou, meu ministério está acabado. Eu não sabia o que dizer. Ele disse, um sujeitinho humilde apareceu, irmão Brana, aquilo me fez começar. O outro chegou e disse, assim como tem testificado o irmão, ocorreu comigo. Ele disse, eu pastoreava uma velha igrejinha e fui para casa uma noite. Ele disse, ali começou. Eu estava ali assentado, chorando, me levantei e saí do edifício, não podia resistir mais. Ele até mesmo disse isto, eu pensei, Deus, isso tem corrido exatamente como tu disseste que aconteceria, exatamente. Bem, aqui estou nesta manhã, parágrafo 282 da mensagem Véu Adentro. Bem, aqui estou nesta manhã, amigos. Sou um pobre servo do Senhor. Tenho falhado com Ele de várias maneiras, que me envergonho de mim mesmo, me sinto indigno de até mesmo ministrar às suas queridas crianças. Deixa eu parar um pouquinho aqui, que senão fica isso batendo na mente da gente, não é? Conosco, com esse que vos fala, não foi diferente, não é? Na década de 70, nós já éramos presbíteros, o presbítero, não é? Já éramos presbítero em uma certa igreja, amávamos muito todos os irmãos, éramos também amado por eles, não é? E acontece que chegou para nós o conhecimento dessa revelação, dessa mensagem, deste profeta. Eu não posso detalhar por causa do nosso tempo, não é? Então chegou para a gente a revelação dessa mensagem. E aí, eu falo por mim, eu pelejei de todas as maneiras para me desvencilhar disso, para não ter que acreditar nisso, para não ter que aceitar isso, porque eu já era crente há tanto tempo, desde garoto, já era presbítero, agora ter que mudar tudo. Então, foi como que uma dor de parto para nós, mas não tinha jeito. Um certo dia, depois que eu li o livro chamado Profeta do Século XX, eu disse para mim mesmo, ou eu creio nessas verdades, ou então não direi para mais ninguém que sou crente, porque eu não sou crente se eu não crer nisso.
Então, é como o outro irmão lá disse, aconteceu comigo, o outro disse, também aconteceu comigo. E nós temos também o nosso pequeno testemunho. Aconteceu conosco também, né? Então, ele está dizendo aqui, eu sou um indigno, indigno de até mesmo ministrar às suas queridas crianças. Ele disse, já tem cometido tantas falhas com o Senhor nosso Deus. E quem cometeu já falhas? Né? Quem de nós não tem cometido falhas? Não é verdade? Mas enfim, me sinto indigno até mesmo de ministrar às suas queridas crianças enfermas, mas eu não olho para o meu mérito, porque não tenho nenhum. Eu olho para o que a sua graça é. Veja, é o que ele é para mim. E o que eu sou para ele. Eu sou seu filho. Amém, Jesus? Você diz a mesma coisa, eu também, graças a Deus, sou filho dele, sou filho de Deus, não é? E ele é meu Senhor, ele diz aqui, e ele é meu Senhor. Se minhas mãos não estão limpas, mas as dele estão, e eu não ministro com as minhas, eu apenas tento me render a ele de tal forma que ele possa ministrar através de mim. Me alegro de haver vivido dentro desse véu, onde as coisas do mundo, quando ele disse, você não pode fazer isso. Ora, você está louco, algo saiu errado, como com o pregador Brana ali em cima, olhe para ele, ora, ele ficou louco. Seus amigos, seus contemporâneos diziam isto dele. Ele ficou louco, não é? Irmão Brana ficou louco, perdeu seus juízos. E assim também se disse de nós, da nossa pessoa. Ficou louco, perdeu o juízo, era um homem usado pelo Espírito Santo, agora perdeu tudo. Oh, meu Deus, não é? Então, bom, quando tive aquela reunião ministerial no hospital judeu, e aquele grupo de homens ali assentados, tratando de dizer-me, eles disseram, por que você está perdendo sua mente? Você não pode fazer isso e você orar por reis? Porque o anjo havia lhe dito que ele oraria até por reis. Ele diz, mas como pode um homem analfabeto, quase semi-analfabeto como eu, orar por reis, não é? Parágrafo 284. Eu disse, isto é o que ele me disse, né? Ele falou isso para mim. Ele que era o Senhor, né? Ele falou isso para mim. Não faz nenhuma diferença o que eles disseram, aliás. Não fez nenhuma diferença o que eles disseram. O fiz de todas as formas. Deus o fez. Ele não tomou em conta minha ignorância. Minha ignorância nunca haveria podido produzi-lo. Mas não foi a minha ignorância, foi sua graça. Foi ele quem fez isto. E somente naquela graça confio nesta manhã. Enquanto oro por esta mulher moribunda e por outros, não somente vocês são servos de Deus também. A oração fervorosa, a congregação em oração. Aqui está uma mulher deitada na maca nesta manhã. Há outros assentados aqui, quase morrendo. Há uma qualidade, um dom, certamente. Isso não é nem mesmo questionado no mundo mais. Então, quer dizer, ele já tinha feito muitas obras, então o mundo já não questionava mais que o profeta Irmão Brana tinha esse dom, né? Então ele disse, isso não é nem questionado no mundo mais. Depois de 10 anos, você pode vir a esta plataforma e você não poderia esconder sua vida. Olha o que ele vai dizer aqui agora. Você não poderia esconder a sua vida se você tivesse que fazê-lo na presença de Deus. Então a pessoa chegava na presença do profeta ali na plataforma e às vezes a pessoa estava com alguma enfermidade,
ali incurável, o médico não conseguiu nada, e de repente, quando ele olhava na pessoa, o Senhor Deus começava a mostrar a vida da pessoa. Você fez isso, 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 e é por isso que você está doente, né? Então, nem as vidas das pessoas não poderiam ser mais escondidas da presença de Deus. Ele lhe diria, ele quer dizer, Deus, através dele, do profeta, né? Então ele está dizendo ele lhe diria exatamente o que você foi, o que você fez. Eu digo que vocês sabem que é a verdade, porém isso não é cura. Essa não é a cura. É a oração da fé que salva o enfermo. É a oração que salva o enfermo, com certeza. Agora, isto é o que queremos fazer, é orar pelos enfermos. Agora, eu quero vê-los bem. Eu acho, e se fosse a minha mãe deitada aqui, aí sim, né? Se fosse sua mãe deitada ali, você ia orar com todo fervor, não ia? Né? Então ele disse, e se fosse a minha mãe? E se fosse, talvez, seja a mãe de alguém? E se fosse a minha esposa assentada ali atrás, ou alguém que estivesse enfermo? Eu serei sincero, quer dizer, eu vou orar com a mesma sinceridade para todos, da mesma forma que eu oraria pela minha mãe ou pela minha esposa. É isso que ele está dizendo, né? Tem uma mulher que entrou ali agora, a senhora Ruth, que foi trazida numa maca, como esta mulher foi trazida, morrendo de câncer. Então ele está falando de duas mulheres, não é? Uma que entrou ali atrás agora e que teria sido trazida numa maca morrendo de câncer, como essa outra que estava ali perto do altar também morrendo de câncer. Morrendo de câncer. Bem, aqui embaixo em Jeffersonville, quando as reuniões eram lá embaixo no ginásio, morrendo com um câncer, aí está ela, essa irmã que entrou lá agora, a senhora Hofer, né? Aí está ela, desde então nada mais sentiu. Foi para casa e ficou boa. Não é isso maravilhoso? Você pode dar glória a Deus por isso, não é? Aleluia! Agora, quero que você toque, irmã, o grande curador está próximo, o simpatizante Jesus. Agora, eu quero que todos aqueles que ficarão para a reunião, que fiquem quietos. Fiquem quietos. Agora, só por um minuto. Oremos. Daqui a pouco chamarei a filha de oração. Primeiramente, acho que descerei e orarei por esta mulher na maca, para que possamos ter mais espaço. Quero todos com suas cabeças inclinadas. Quero que todos orem com sinceridade agora. Aleluia. Oh, meu Deus, está acabando a hora aqui, Senhor, né? Agora, irmã na maca, aqui, a mamãe, estou falando contigo agora. Quero que você tenha fé agora e creia. Quero que você creia com todo o seu coração. Estejamos todos reverentemente em oração, por gentileza. Eu chamarei. Volte para a plataforma depois de orarmos pela mulher e então deixaremos as pessoas levá-la para fora ou colocá-la de um lado. Mas eu quero orar por ela primeiro, para que então ela possa sair daquele lado. Podemos fazer a nossa oração agora? Nosso Pai Celestial, sim, há um grande médico, há um bálsamo em Gileade, e deitada aqui na maca, nesta manhã, assentada aqui, nos lugares, estão o teu povo que estão assentados aqui sofrendo. Este mundo nublado e escuro em que estamos vivendo, ó Deus eterno, bendito, ó Pai, te rogamos que
tua misericórdia estenda a esse povo hoje e que cada um deles possa ser curado, que eles possam entrar agora no maná. Tu tens a porta aberta nesta manhã para o que desejamos, permita-lhe entrar. O muro do meio que servia como divisão tem sido lançado abaixo, onde os judeus, gentios, gregos, servos e livres podem entrar pela mesma porta, a porta do aprisco. Tu és a porta, e entramos por meio de Jesus. Deus, para receber estas bênçãos, Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, agora vim para orar pelos enfermos. Os curará hoje, Senhor? Damos-te graças por nosso querido irmão Neville, por sua corajosa obra como pastor desta igreja, por tudo que tem feito e como tem estado firme em seu posto de dever, como um verdadeiro e fiel servo. Deus abençoe a sua esposa e seus filhinhos, Senhor, que seus meninos cresçam e cheguem a ser homens como seu Pai. Conceda isto, Pai. Ó Deus, esteja perto de nós agora, enquanto vou ministrar aos enfermos com todo o meu coração. Te rogo que estejas comigo, Pai, e dá-me fé, e tire toda a dúvida da minha mente, que quando cada pessoa vier, minha mente não se torne incrédula, mas que em meu coração se achegue a fé. Conceda isto, Senhor, que a fé no meu coração possa mover os arrazoamentos. Lancem fora o arrazoamento e tenham fé que todos sejam curados. Conceda isto, Pai. Agora, com nossas cabeças inclinadas, orarei pela irmã. Todos vocês estejam em oração agora. O irmão Brana deixa o microfone para orar pela senhora enferma. Mas Deus tem tocado em seu corpo e a curou completamente. Aqui está ela caminhando e glorificando a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Eu sabia que a irmã ia ser curada, né? Ele estava dizendo, eu vou orar por ela primeiro, depois eu vou orar pelos outros. E eu pensei, é certeza que a irmã vai ser curada. Parágrafo 299, ele diz, ele saiu do microfone, então não gravou, mas depois ele voltou, ele disse, uma reticência, e ele diz, mas Deus tem tocado em seu corpo e a curou completamente. Aqui está ela caminhando e glorificando a Deus. Você que quer receber oração, suba por este lado agora, enquanto oramos. Agora, nós temos que parar, porque o tempo está terminando mesmo. Vai ficando esgotado, não dá mais para prosseguir, né? Vamos parar aqui então, né, no parágrafo 300. Que Deus tenha misericórdia, que Deus nos ajude, que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus, que então essa fé entra em nós, mas entra sem duvidar, porque quem duvida é como a onda do mar, que vai para lá e para cá, mas a fé, ela remove montanhas, a fé, ela tira doenças, a fé, ela ressuscita mortos. Aleluia! Vamos orar agora agradecendo o Senhor. Nosso bendito Deus, Pai de misericórdia e de bondade, agradecemos ao Senhor nesta hora, em nome de Jesus Cristo, por todas estas bênçãos, por nós estarmos podendo ouvir a palavra, e a palavra é que produz a fé em nossos corações, ó Pai. Cura os enfermos agora que estão ouvindo esta mensagem, porque Tu és o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Ó Deus dos profetas, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de William Brana,
Cura os doentes agora, liberta os oprimidos e dá vitória, Senhor. E é no nome de Jesus Cristo, teu santo Filho, que nós pedimos ao Senhor e te agradecemos. Amém, meu Pai. Amém, Senhor. Graças a Deus. Meus amados irmãos, fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Se Ele permitir, nós estaremos com vocês em nosso próximo culto virtual. Mas os nossos cultos na igreja já estão funcionando normalmente, não é? No Tabernáculo de Santa Bárbara, nós temos culto segunda, quarta e domingo. Na descrição do vídeo aí estão os horários dos cultos, né? Endereço também. E no Tabernáculo Shalom, nós temos culto na quinta-feira à noite e no domingo de manhã. Aí na descrição também está o endereço e os horários dos cultos. Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Amém.